Senhoras e senhores, boa noite. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos juntos nesta jornada para glorificarmos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Eu tenho uma mensagem de Deus que talvez não irá transformar a tua vida, porque a mensagem é como a oração, mas o que transforma, o que tem poder na verdade, o que vai fazer uma transformação na tua vida, não é a oração, nem a mensagem que eu prego, mas a decisão que você toma, que vai gerar uma consequência gloriosa ou catastrófica diante de Deus, diante de qualquer que seja a situação, para o bem ou para o mal. Cada uma decisão que tomamos certamente gerará uma consequência nas nossas vidas. E eu gostaria que você observasse, você que se diz evangélico, você que está indo para uma igreja, você que tem uma religião, você que vive debaixo de uma denominação, você que é um religioso, você que é um sábio, enfim, eu não sei. Deus sabe, você também sabe qual é a tua condição, a tua expectativa diante de Deus relacionado à sua palavra. Claro, temos ouvido muitas mensagens, muitas pregações, muitas diferenciadas, de milhares e milhares das pessoas ter levado às nossas casas através da televisão, do rádio, da internet. Eu não sei, desde a antiguidade até nos dias atuais, temos ouvido de várias maneiras as pregações, as colocações, a visão do homem relacionada à palavra de Deus, as interpretações, homens que confundem sentimento com discernimento, pessoas que têm, muitas das vezes, sempre teve a Bíblia aberta, mas a mente está fechada. É como você procurando um endereço que você não conhece. Meu pai, ele sempre falava que quem não sabe é exatamente igual a quem não vê. E eu não concordava muito, mas hoje eu com a experiência que eu tenho, depois de já ter uma vida vivida, eu vejo que claramente aquele homem tinha noção e razão do que estava falando. E quando a gente não temos uma experiência assim, compactada ou direcionada diretamente, íntima, pessoal com Deus, a gente não passa de um religioso, de uma pessoa que só praticamente é um simpatizante no meio do cristianismo, no meio do evangelho. E o evangelho, ele não é para simpatizante. Deus não está procurando pessoas simpáticas, pessoas boazinhas, pessoas alegrezinhas, pessoas satisfeitas. Deus está procurando adoradores que adoram o Espírito em verdade. Não tem como você adorar verdadeiramente se você não conhece a verdade. A verdade é Jesus, a verdade está nas Escrituras, só que as Escrituras, ela não é a Bíblia por completo. A Bíblia, ela é um conjunto de livros, e ela contém partes das Escrituras, da palavra de Deus. Não vai pegando a Bíblia e vai lendo tudo que você vê pela frente e vai cumprindo tudo, que você vai se arrebentar como um carro sem direção no poste. Você precisa ter uma lealdade, uma intimidade, um conhecimento da parte do Senhor. Você tem que buscar esse Deus com elementos que descreve o próprio Deus.
Jesus falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa força, de toda a vossa alma. Entendeu que não pode ser assim, simplesmente relaxadamente, de qualquer maneira? Você precisa entender que o conhecimento, ele desconecta o homem do mundo, da ilusão, das trevas, da obscuridade, da perdição, da falência e da orfandade, porque você não fica órfão, você vai ter um pai verdadeiro, na verdade, um pai de verdade, que é o Criador, o eterno Deus. Então você precisa entender que o Evangelho, ele não é simplesmente um meio de comunicação, que ele não é um entretenimento, que o Evangelho não é uma fonte de lucro para ganhar dinheiro, que o Evangelho, ele não é um mar de rosas, o Evangelho, ele não é um puro doce e mel. Que os crentes ficam agora: minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, vai nessa. O Evangelho não é para fazer amigos, o Evangelho não é para você ter as vantagens que você e que eu muitas das vezes pensamos. O Evangelho também não é uma alusão nem uma ilusão. O Evangelho, na verdade, ele é o poder de Deus para a vida de quem crê. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus soltou os discípulos no meio, como cordeiro no meio de lobos, e mandou ir para a seara e disse: é muito grande e poucos são os ceifeiros. Não adianta você pensar que você vai aceitar Jesus. É Jesus que precisa te receber, te aceitar, porque você vai ter que entender que a mercadoria vencida de prateleira do Egito éramos nós, não ele. Você não é vendido como mercadoria nestes últimos tempos. Agora, nesse último pacto, você é comprado e, por sinal, com preço de sangue, preço esse valioso e poderoso. Não é por sentimentalismo, não, queridos. Tem gente que pensa assim: eu vou lá para a igreja, eu vou aceitar Jesus, vou me batizar, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Tu é salvo não é por batismo, tu é salvo pela graça. É porque nós interpretamos de qualquer maneira a palavra de Deus e achamos que estamos num mar de sabedoria, quando é num mar de lama, de ilusão. Está mais para patinação do que fixação. Então não tem aderência, tá? Então é o seguinte: vai colocando os patins aí, ou melhor, os pneus, aqueles bem cravo, biscoitão, aqueles que põe nas motos para andar no barro, sabe? Aqueles pneus de jipe para andar na lama, com corrente ainda, para você entender o que Deus quer falar contigo. Hoje, o que mais temos diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, é pessoas montando supostas igrejas como assalpões, como gaiolas, arapucas e armadilhas, para convidar o povo para ir levar os seus votos, os seus dízimos, as suas ofertas, os seus sacrifícios, e vamos que vamos, porque é isso que Deus está mandando você fazer. Deus nunca mandou você fazer nada. Se você tiver coragem de abrir a Bíblia aí e mostrar a Deus mandando alguém fazer um voto, eu paro hoje com o cristianismo, eu paro hoje de ser crente e volto para o crack, para a cocaína. Eu volto lá para o esgoto, para as cadeias, para os crimes, para as drogas, para a prostituição, e deixo isso de lado. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que eu nunca vou voltar, porque você nunca vai encontrar. Amém? Porque não existe essa. De repente você pega e lê a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, e versículo também 5, mas ele começa com 1, 2, 3, 4, 5, dizendo: guarda teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina mais os teus ouvidos para ouvir, do que a tua boca precipitadamente para falar. Porque Deus está no céu e você está na terra.
Não apresse com tuas palavras o teu coração pronunciar nada diante de Deus, porque não é falando que aprende. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir Deus falar. E claro que não sou Deus, eu sou enviado do Senhor para pregar o que está escrito nas Escrituras. E não para diminuir nem para acrescentar, como muitos fazem, para te enganar. Porque não é por dinheiro que se prega o Evangelho. Por dinheiro se mata, morre, corta os membros do teu corpo, mulher vira homem, homem vira mulher, você sabe do que eu estou falando. Por dinheiro mata-se os pais, deserda-se os filhos, está entendendo? Por dinheiro, por torpe ganância, os homens vendem até a própria palavra de Deus, imagina a sua própria. Então, se você entender, queridos, o que Deus está falando é que você, entregando nas mãos do verdadeiro dono, que é Cristo, que é o Senhor Deus, é a tua vida, você não vai achar amigos. Se ele falou que no mundo tereis aflições, que negócio de fazer amigo é esse, queridos? Eu não entendi. Davi fala no Salmo de número 3, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são tantos os que se levantam contra mim, dizendo que de mim não resta mais nada e que minha alma já está perdida. Mas o Senhor é que exalta a minha cabeça e me conhece. Ele disse, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor tem cuidado de mim. Esse negócio do cara chamar você para pagar o programa de televisão dele, o programa de rádio, o aluguel da empresa dele com CNPJ, que ele chama de igreja, mas é uma empresa. Ô irmãozinho, desculpa te falar. Larga a mão de ser cego, de ser tapado. Para. Que vontade é essa de ser tonto? Ah, mas irmão, você não está entendendo, eu quero ajudar os pobres. Olha o cara morrendo à míngua, o filho do pobre morrendo à míngua do lado da tua casa, tu nunca deu dinheiro, tu nunca deu comida para ele, tu nunca deu roupa para ele, tu quer dar para Edir Macedo, para Valdemiro Santiago, para eles rir da tua cara. Na verdade você é parte do escândalo que Jesus falou, que é mister que tenha que ter escândalo, mas ele disse, mas ai daquele que por ele vier o escândalo. E é você quem promove, queridos. Você que está promovendo os escândalos maior, que já aniquilaram e não se fala mais na cruz, do sacrifício, do Calvário, o qual Cristo fez por mim e por você, já não vale absolutamente mais nada. Porque você desmente, dizendo que Cristo é mentiroso, porque o sacrifício dele não vale para você. Você tem que ir lá em Aparecida e acender vela e sacrilejar, arranhar os teus joelhos nas escadas, igual eu já vi muitos deles fazendo isso. Qual a diferença de você também passando no Vale do Sal? Fala aí para mim. Qual a diferença de você pegando o envelope, trazendo para casa e colocando água em cima da TV e orando como um religioso e rezando e irritando a Deus com essas coisas? Porque isso está na palavra de Deus, não vale nada. Esse vídeo eu estou fazendo pela primeira vez, porque eu vou ter agora talvez um canal do YouTube, e eu preciso ainda entender bastante ainda como que isso funciona, porque eu vim lá do zero, de baixo, eu não faço nem menção. O primeiro celular que eu estou gravando, o primeiro vídeo, o meu funcionário que comprou um tripé lá no centro lá e me ensinou mais ou menos como que usa aqui, eu estou fazendo a primeira tentativa. Mas para mim isso não é nada importante, porque o que mais me importa é estar à altura para pregar as verdades de Cristo para a tua vida, para te tirar desse emaranhado de mentira, para que você não vive mais enclausurado dentro desse poço de ilusão e de conturbação e de cegueira, para que você possa ter não só a Bíblia, as Escrituras abertas, mas em primeiro lugar a mente, para você conhecer a verdade das Escrituras e essa mesma te libertar de todo tipo de prisão que você tem sofrido, entendeu? Então eu gostaria que a menos vocês soubessem que esse mesmo Deus que está com as mãos estendidas para vos abençoar,
não se escandaliza. É o mesmo também que pode estar fazendo você pagar o preço. Cuidado, porque o povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E Jesus disse em João 8:32, e conhecer